Minha gente. Pronto. Boa tarde. Pronto, vamos lá, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou ensinar vocês aqui uma coisa bem legal, né? Oi, caiu meu telefone aqui. Só um momento. Deixa eu ensinar vocês aqui, tá? Estão conseguindo ouvir? Tá dando para ver aí, minha gente? Todo mundo tá conseguindo ver a tela aí? Estão escutando o áudio? Tá saindo legal? Beleza. Então, ó, a gente tem um layout aqui no Photoshop, né? Um layout branco, né? E eu vou explicar aqui para vocês hoje, né? Na última aula eu expliquei como que a gente fazia alguns ajustes nas imagens, né? Então, às vezes, você traz uma imagem aqui para o Photoshop. Essa imagem ela vem muito opaca, sem cor, sem brilho, né? E você às vezes tem como regular isso aqui também, tá? Isso foi o conteúdo da última aula. Hoje, tá? É, eu vou explicar a vocês aqui como que a gente faz para juntar camadas, né? Então, eu vou falar aqui inicialmente, vamos ver várias coisas aqui na aula de hoje, né? Mas uma das coisas que a gente vai falar é sobre isso, sobre como a gente junta camadas aí, tá? Existe uma diferença entre agrupar camadas, né? Aqui no Photoshop e juntar camadas, tá? Tem até aqui, ó, uma artezinha que eu estava criando aqui, que eu vou animar ela depois, assim como aquela última que eu mandei para vocês, né? Eu estou desenvolvendo ela aqui no Photoshop, tá? Mas depois eu vou lá para o After Effects e vou criar uma animação. Eu vou fazer essas camadas se mexerem aqui, né, na arte. Então, depois eu vou falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso aqui, né? Então, é um projeto que eu estou meio que desenvolvendo e estou começando a focar nessa área de motion, né, de design é, em movimento, né, e estou querendo aprimorar mais algumas habilidades nessa área. Né? Então, assim, eu tenho uns projetos de gravar conteúdo e montar conteúdo sobre esse tipo aqui, né, de área dentro do design gráfico, né, e mais para frente eu vou compartilhar com vocês. Né? É, infelizmente, eu não tenho como trabalhar conteúdo de motion com vocês, né? Eu acredito que a maioria não tem assim, pode até ser que tenha, mas eu acredito que a maioria não tem um computador, né, apto a trabalhar com motion, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Né? Porque, assim, não é qualquer máquina que vai rodar um After Effects, entendeu? Não é qualquer máquina que você vai utilizar, né, e você vai conseguir renderizar projetos aqui no After Effects. No caso, você precisa de muita memória RAM, você precisa de um processador muito robusto para você poder trabalhar. E, assim, a realidade é que a maioria dos alunos, né, tem computadores, né, um pouquinho mais voltado para pesquisa, né, para trabalhos com Word, Excel, PowerPoint, entendeu? Então, assim, fica difícil, até com Photoshop a gente já teve dificuldade, né, que é um programa leve, assim, considerado em relação aos outros programas, né, e ficaria muito inviável dar esse tipo de conteúdo a vocês, assim, dentro do curso. Mas é uma coisa que eu gosto, né? E, assim, o mercado precisa muito também de profissionais na área de motion. Então, mais para frente vem esse projeto aí, onde eu vou estar gravando algumas aulas e aí eu posso estar compartilhando com vocês futuramente, né? Para explicar aqui como a gente, né, trabalha com animação, né? Então, minha gente, vê só, o que é que eu vou explicar aqui a vocês hoje, tá?
Nesse projeto aqui mesmo, eu tive que usar muito essa técnica para montar essa arte. Veja que aqui são várias camadas, né? Inclusive eu coloquei nome em tudinho aqui, ó. Eu tenho uma camada aqui, eu coloquei o nome de cenário, que é essa camada aqui, né? Isso aqui já é uma arte pronta. E aqui eu tenho, ó, eu levei um certo tempo para construir, né? E aqui estão todas as camadas aqui. Algumas camadas estão visíveis, estão ativas, né? Outras não estão, né? Porque isso faz parte do processo criativo. No momento que a gente vai colocando as camadas ali no nosso layout, na nossa arte, né? Alguns a gente utiliza, outros a gente deixa oculta, né? Para não eliminar, para não deletar. Então tem muitas aqui, ó, que está oculta aqui, né? Como camadas de fundo, né? Cor de fundo. Então assim, eu deixo tudo, muitas coisas ocultas aqui também, né? Então faz parte do processo criativo do trabalho, né? Então tem várias camadas. Então, o que é que eu quero mostrar a vocês aqui nessa aula de hoje? Né, que um projeto gráfico, né, e muitas vezes ele é composto ali por inúmeras camadas. Se você for contar aqui quantas camadas tem nesse projeto, né, tem muitas. Então, ó, isso aqui é uma camada, né, esses nomes aqui, ó, isso é uma camada. Eu vou destrinchar aqui tudinho para vocês entenderem, tá? Então, cada palavrinha que eu coloquei aqui é uma camada, né? Isso aqui é um, ó, tem dois nomes design aqui, ó, tá? Um está em amarelo, o outro está meio que rosa, meio salmão, né? Isso aqui é outra camada, né? Isso aqui, o carrinho, o Jeep, é uma outra camada. Deixa eu ver o que mais aqui. Essas marcas de pneu aqui, ó, no chão. Outra camada. Então, veja, são muitas camadas que juntas ali vão formar, né? E vão dar vida aí a uma arte, a um projeto gráfico, né? Cenário, por trás tem um fundo ainda, né? Depois eu vou mostrar a vocês como é que ficou isso aqui, a animação, né? Eu ainda estou ajustando, comecei a desenvolver algumas coisas, né? Mas tive umas ideias e eu vou mostrar a vocês como é que ficou essa arte animada aqui. Eu, inclusive, fiz uma que eu compartilhei com vocês anteriormente, e depois eu vou mostrar como é que ficou essa aqui, tá? Então, ó, as nuvens também são camadas aqui, ó, tá vendo? E a gente vai acrescentando, colocando isso aqui no projeto gráfico, e no final a gente vai ter aí, né, a gente vai ter a arte construída. Então, ó, uma das coisas que eu usei muito para fazer esse projeto aqui foi juntar as camadas, que é o Ctrl E, tá? É um atalho, e vou abrir um layout à parte aqui para explicar a vocês. Deixa eu ver aqui. Vou pegar algumas imagens aqui na internet para mostrar a vocês aí, tá? Vamos lá. E vou mostrar a vocês como que eu fiz para compor esse carrinho aí, né? Olha, aqui, na verdade, eu juntei várias camadas. O carro é uma camada. Esse bonequinho aqui é uma outra camada. Isso aqui é uma foto minha, tá? É uma outra camada. Eu recortei esse rosto aqui de uma foto minha. Não sei se vocês estão percebendo aí. O óculos é uma outra camada, tá? Eu peguei uma outra camada. O chapéu é uma outra camada, né? E esse nome vem aí é uma outra camada. E essa plaquinha aqui por trás do nome vem aí também é uma outra camada. Então, na verdade aí está como uma camada só, né? Eu vou até renomear aqui. Pronto. E eu juntei todas essas camadas e eu fiz elas virarem uma camada só, tá? Então vamos entender isso aqui na prática. Eu vou mostrar isso aqui a vocês na prática,
como que a gente faz isso num projeto gráfico quando a gente está criando, né, no Photoshop. Então, a gente pode fazer até aqui, ó, com nomes. Mas deixa eu primeiro pegar as imagens aqui, tá? Deixa eu ver aqui algumas imagens para a gente fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pegar uma foto aqui de um carro. Acho que esse aqui tá. Deixa eu ver outro aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, nesse caso aqui, tá, minha gente? Eu trouxe a imagem para cá, né? E eu acho que esse layout, para explicar a vocês aqui, dar a explicação, ele fica melhor na horizontal, tá? Do que na vertical. Ah, professor, quando isso acontecer, você vai mudar de ideia, você iniciou um layout, né? E suponhamos, você já colocou um bocado de coisas ali, já várias camadas, né, no seu projeto gráfico, você iniciou ele na vertical. Ah, professor, tem como mudar, né? Nesse caso aqui, ó, eu identifiquei que seria melhor para trabalhar aqui a explicação com vocês que o layout estivesse deitado na horizontal, tá? Então não precisa você vir aqui criar um layout novo, transportar todas as camadas para esse layout novo. Não precisa você fazer isso. Configurar o layout novamente, não precisa. Basta você vir aqui, ó, imagem. Deixa eu só mostrar vocês aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tem uma opçãozinha aqui que a gente vai conseguir aqui, ó. Pronto. Encontrei. Ó. Você vai clicar aqui em imagem, tá? E vai vir aqui em rotação de imagem. E vai colocar aqui 90 graus em sentido horário. E ele vai girar o layout. No meu caso aqui, ele girou também, né, a imagem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Caso você tenha várias camadas aqui, como o Jeep está aqui também, a foto, você pode, né, selecionar as camadas, dar um Ctrl T, clicar com o botão direito e girar, no caso aqui, ó, em sentido anti-horário. Pronto, então era isso que eu queria fazer aqui inicialmente, tá? Agora vem mais coisas. O recorte, praticamente todo mundo já aprendeu a fazer, tá? No caso, você, Elton, né, que está tendo um primeiro contato aí com a ferramenta hoje, a gente tem várias ferramentas aqui que a gente consegue, tá? É, que a gente consegue fazer recortes. Então, essa imagem, ela veio para mim, tá? Ela veio assim, ela veio com um fundo, né? Ela tem um fundo cinza aí, né? E o que é que acontece? Não sei se você está conseguindo ver aí, ó, mas se eu vou aumentar aqui o brilho dela aqui, e aí você vai perceber, ó, que basta eu trocar a cor do fundo aqui. Pronto.
Ó, você vai ver que a imagem ela veio com um fundo branco, né? Ela, Certo, quando estava branco com branco, tem dois tons diferentes de branco aqui, né? E aqui dá para perceber. Aqui está parecendo mais que é um cinza. Quando a gente coloca um fundo ali, a gente percebe que aquele fundo é branco, na verdade, né? Mas é um tom mais escuro de branco. E certo, aí eu ensinei, tem vários áudios, você pode ir lá nos vídeos e você vai ver, né? Eu ensino aos alunos como a gente faz um recorte desse fundo aqui, que a gente pode certo. fazer usando ferramentas. E eu vou precisar fazer recorte aqui, tá? Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o laço magnético, para fazer um recorte rápido aqui, né, do meu Jeep. Certo. Pronto. Vou agora, né? O que é que acontece? Se você apertar Delete, ele vai eliminar aquela parte que foi selecionada. Então, como você quer remover só a parte branca, não precisa você apertar Delete agora. Antes de você vai apertar Delete, você vai apertar Ctrl Shift I, tá? Certo. Lembra dessas teclas aí, Ctrl Shift I. Quando a gente aperta Ctrl Shift I, a gente inverte aquela seleção, né? E agora, se a gente apertar Delete, ele vai remover a parte branca, porque ele inverteu a seleção. Então, ó, vou apertar Delete agora, tá? Aí o que Certo. acontece? Ele deletou a parte branca, e era isso que eu queria. Então, Certo. se você quiser, eu sugiro que você depois entre lá, né, no YouTube, Certo. no- depois eu vou mandar para você. Você pode até falar com a Andréia aí, que ela encaminha para você. E Certo. lá tem aula específica sobre isso, né? E com muito mais detalhes a respeito disso, tá? Então, tem uma partezinha ainda branca que falta recortar aqui, né? Que eu usei aqui no caso agora a varinha mágica, né? Para fazer isso. Certo. Tem essa parte de baixo do carro que eu também quero que saia. Eu vou usar a varinha mágica. Aqui a gente tem uma tolerância, né, em relação a essa varinha mágica, que a gente pode regular essa tolerância. Se a gente aumentar essa tolerância aqui, ó, ele vai pegar mais área quando a gente clicar lá na imagem. E usando a varinha mágica, e ele vai pegando, aumentando, ampliando mais a tolerância em relação aos pixels. E se você Certo. diminuir a tolerância aqui, quando você for recortar, né, veja aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa janela aqui, ó. Eu usei a tolerância de nível 12 aqui, né? Para recortar ela, suponhamos. Pronto, e aí ficou assim, ó, tá? Tem algumas áreas ali, ó, que ainda ficou, né? Se eu aumentar a tolerância, vamos lá, ó. Vou colocar aqui 40. Então, é um recurso útil quando você vai, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui do Jeep. Usei a tolerância 40, então ele selecionou dessa forma. Se eu diminuir a tolerância aqui, ó, e clicar aqui novamente, ó, ele vai pegando menos, né? Então, se eu botar 32 aqui, ó, e clicar em cima, ele já pegou várias áreas aqui, né? Se eu diminuir aqui, colocar 12 e clicar no mesmo lugar, ó, ele vai pegar menos área, né? Na verdade, menos área. Então, quando a gente quer ampliar o nosso alcance da seleção, a gente aumenta o nível da tolerância. E é interessante, eu costumo trabalhar com 32 aqui de tolerância, né, para as coisas que eu vou recortar. Mas em algumas imagens, né, isso vai depender muito da resolução da imagem, quando você for usar a varinha mágica, às vezes você vai ter que diminuir a tolerância, né, ou aumentar. Aí nesse caso aqui, ó, eu vou deletar essa parte branca daqui, né? Vou pegar essa parte aqui também, de baixo, vou deletando, usando a varinha mágica, né? Lembrando que não é toda a imagem que você vai conseguir recortar usando a varinha mágica. Ó,
Deletei isso aqui. Aqui também, pronto. Aí depois, né, vejo que tem umas áreas ainda que precisam ser trabalhadas na imagem. Isso é super comum, é normal. Aí a gente vai usar outras ferramentas para isso, né? Você pode usar a borracha aqui, passar a borracha aqui, ó, que ele vai suavizando isso. Aí, ó, você quer, nessa situação aqui, ó, você quer é, apagar aquela parte branca ali debaixo do carro. Só que se eu for fazer isso, a minha borracha ela está muito grande, ó. Ela vai acabar apagando parte do carro, do Jeep também. Então, o que é que eu vou fazer? Preciso diminuir o tamanho da borracha, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, selecionei a borracha, né? E eu vim aqui, ó, nesse número, tá? Aqui a gente tem o tamanho, né, da borracha, que está aqui em 157 px, que é pixel, tá? Então, se eu quero diminuir o tamanho, né, da área que eu vou apagar, eu preciso diminuir o tamanho dessa elipse aí, o tamanho da borracha. Então tá em 157, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou diminuindo e ó, ele já vai mostrando para mim o tamanho daquela diminuição que você está fazendo. Tá em 100 pixels, né? Aí eu vou baixando, ó, e ele vai diminuindo. Então, para algumas áreas da imagem, quando eu vou trabalhar com a borracha, eu preciso diminuir, né? O tamanho da borracha. Então, aqui mesmo embaixo do carro, agora já dá para eu fazer aqui o que queria fazer. Então, estava em 127, não é isso? O tamanho? Tá mais ou menos esse tamanho aqui. Isso. Muito grande para essa área. Então, eu diminuí para 44 aqui. Vou começar um pé d'água aqui agora. Viu? Tem um trovão forte. Pronto. Ó, agora eu já posso passar aqui, ó, que vai dar certo, tá? Então, ó, já suavizou, né? Agora, quando você ó, olha de longe, tá? Quando você vem aqui nessa imagem, e você ó, tira o zoom, Ctrl mais, você dá zoom, né? Ctrl menos, você tira o zoom. Eu expliquei isso nas primeiras aulas também. Então, ó, toda vez que você está trabalhando aqui, muitas vezes você vai precisar aumentar o zoom, né? E ajustar algumas coisas na imagem. E às vezes você vai também precisar se afastar da imagem, tá? É muito normal isso, tá? Ctrl mais, Ctrl menos. Ctrl mais, Ctrl menos. Então aqui eu dei um Ctrl mais para me aproximar mais dos pixels e ver mais aqui, né? As áreas aqui que eu ainda posso melhorar, né? Essa imagem aqui. Quando a gente se aproxima dos pixels, a gente consegue visualizar melhor as áreas que a gente precisa dar um acabamento, né? A distância, muitas vezes, a gente não consegue. Tem essas partes aqui ainda. Vai ficar bem legalzinho isso aqui. Ó, beleza, então, ó, tá aí, né? Recortado o meu carro. Ainda tem uma partezinha aqui que eu preciso melhorar. Ó, passa aqui também. Outra coisa, você quer diminuir o tamanho, aliás, você pode regular aqui também, tá? A dureza dessa borracha. Então, se você eu estou trabalhando aqui com a dureza de 44, o tamanho de 44 pixels e a dureza está em 0%. E eu estou trabalhando com o pincel redondo macio. Esse outro pincel aqui, a gente tem vários tipos de pincéis. Esse outro pincel redondo duro, vê como que ele apaga. Eu selecionei ele aqui, né? E olha como ele apaga, tá vendo? Ele meio que, ele não dá aquela esfumaçada na imagem, não. Né? Tipo aquela sensação de um degradê ali. Não, ele vai, ó, do jeito que tá aqui, ele pega, né? E elimina. Então fica assim, ó, tá? Olha a diferença de um pincel para o outro aqui. Deixa eu mostrar aqui, pronto.
O outro redondo macio, ó, quando eu passo aqui, ó como que fica, tá? Quando ele apaga. Meio que ele dá uma esfumaçada aqui na imagem, ele não remove 100% dos pixels, ainda fica alguns pixels ali, tá? Ó, vou dar um Ctrl mais aqui, vocês vão entender. Ó. Isso são os pixels, os quadradinhos, né? Que juntos vão formar a imagem, a resolução da imagem aí. Então, o redondo macio, ele apaga dessa forma, tá? O outro, que é o redondo duro, né? Ele já apaga de uma outra forma aqui, ó. Quando a gente passa. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar utilizar o redondo duro, né? Em outros momentos, o redondo macio. Eu costumo usar mais pincel, esse tipo de borracha aqui, o redondo macio. Pronto, então isso aí acredito que vocês entenderam, né? A gente consegue controlar aqui o tamanho, né? Daquilo que a gente quer apagar, o tamanho da borracha, né? E ó, tamanho, né? Vou apagando aqui. E a dureza, né? Então é necessário a gente trabalhar ajustando esses recursos aí, né, quando a gente vai trabalhar na imagem. Só para finalizar esse recorte aqui, a gente prosseguir com mais coisas, deixa eu só apagar essa parte. Eu poderia utilizar aqui, que é o que eu vou fazer, o laço poligonal, né, que eu já expliquei a vocês também sobre essa ferramenta. Então, eu estou achando melhor usar ele do que a própria borracha, tá? Porque como é uma parte mais reta, né, e tem uns pedaços de pixels que ficam ali sobrando, parte branca, né? Então, ó, vou fechar aqui a seleção. O que é que eu fiz? Eu comecei a selecionar por aqui, né? Aqui foi o ponto inicial e eu, ó, selecionei essa parte aqui para fora. Juntei a seleção, o ponto que eu comecei com o ponto que eu terminei e deletei aqui, ó, tá? Se eu tivesse feito, aí ficou bem retinho aqui, tá? Se eu fosse usar a borracha aqui, como é uma parte mais reta, poderia ser que não ficasse tão legal. Mas eu vou dar uma outra dica aqui quando vocês forem usar a borracha, tá? Então, ó, que é o seguinte, você precisa trabalhar com a borracha em linha reta, suponhamos. Então, ó, você selecionou a borracha aqui, tá? Selecionou a borracha, escolher o seu tipo de pincel aqui, né? Vou colocar aqui o redondo duro. Aí você vem e passa aqui, né? Ó, perceba que teve umas áreas que ficou troncha. Isso por quê, ó? Tá vendo? Não ficou 100% reto. Por quê? Porque minha mão balança. No momento que eu estou usando o mouse, ó, que eu clico em cima e arrasto, tá? Ó, às vezes a gente não consegue fazer um movimento 100% reto, tá? Isso é normal, é coordenação motora. Por mais que você... Isso comigo acontece, né? E quem que já mexo no programa já tem praticamente 8 anos aí, quem dirá, né? Quem, por exemplo, está começando agora, é normal, né? Você não vai ter aquela coordenação motora ainda toda, né? Quando você for editar uma imagem. Então, o que é que acontece? Quando você precisar ser reto, usando a borracha, você pode segurar a tecla Shift, tá? Então, vai essa dica para vocês aí. Shift, quando você usa a borracha, eu apertei aqui, eu quero apagar de maneira reta isso aqui. Eu quero que essa borracha, ela siga uma linha reta para cá, para o canto esquerdo, que é a parte que eu vou recortar. E eu não quero que ela fique fazendo isso, aumentando e abaixando, porque no movimento vai acontecer isso, o movimento natural do mouse. Então eu venho aqui, ó, e seguro Shift, tá? Segurei Shift, quando eu apertar agora e apagar, ó, ele vai apagar, ele vai fazer aquela borracha percorrer um caminho reto, ó. Tá vendo? Eu estou usando Shift, aqui, ó. Tá vendo? Então ele apaga bem reto mesmo. Ó, ele é 100% reto aqui, ó, usando o Shift. Agora eu vou fazer isso sem usar o Shift, para vocês perceberem a diferença, né? Então, ó, sem o dedo no Shift,
Eu vou só passar para cá, ó. Tá vendo? Eu tentei fazer o movimento reto, mas não saiu reto, né? O recorte ficou assim, ó, com essas ondulações, essas imperfeições aí. Quando você quiser fazer um movimento preciso, em linha reta, né? Põe o dedo no shift, mantém o dedo no shift, clica aqui, ó, e zup, arrasta. Isso serve para vertical também, ó. Tem uma área que você quer apagar na vertical. Põe o dedo no shift, ó, ele vai ser reto. Porque a imagem aqui, tá? Ela tem uma angulação diferente. Mas, ó, para vocês entenderem. Coloquei o dedo no shift, apaguei reto. Agora eu vou tirar o dedo do shift. Ó, não vai sair reto, né? Por mais que você se esforce ali, ó, tem um momento ou outro que no mouse você vai tentar fazer o movimento correto, mas vai sair, né? Olha lá, ó. Veja que isso não está 100% reto, né? Agora eu vou fazer aqui com o dedo no shift. Olha lá. Saiu retinho, né? Olha lá. Ele cortou, apagou aquela parte da imagem de maneira reta, né? Então, se vocês tiverem uma imagem, por exemplo, e vocês querem recortar, fica uma outra dica para vocês aqui, envolvendo o uso da imagem. O uso da ferramenta de borracha, perdão. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho esse pneu. Suponhamos eu quisesse apagar, remover só a área do pneu, que é uma área circular. Né? Dá muito trabalho você pegar uma ferramenta dessa aqui, ó, e ter que fazer ponto por ponto. Né? Você não precisa ter essa dor de cabeça toda. E depois você vai ter que dar alguns acabamentos ainda, que não vai ficar aquela coisa 100%, né, reta. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que você poderia fazer? Ver. Estou fazendo com a ferramenta do laço poligonal, né? Olha lá. Ficou desse jeito, tá? Então tem umas áreas, ó, que percebo que ficou, ó, ficou um pouco, olha lá, ficou um pouco aqui, ó, tá meio que reto, porque naturalmente é uma ferramenta que trabalha, né? Você teria que ter mais habilidade nas curvas aqui, né? Então, para isso eu vou usar a borracha. Então, basta eu vir aqui, ó, pegar a borracha, tá? A gente sabe que a borracha trabalha com elipse. Essa elipse está muito pequena. Eu vou aumentar aqui o tamanho da elipse até ela ficar num tamanho, né, que dê para eu pegar o pneu todo. Então, aqui já passou, já foi muito, né? Então, ó, 387 pixels, o tamanho aqui está muito grande. Vou diminuir para 350. Ainda está grande. Quer dizer, 372, né? Deixa eu ver aqui. Não, 250 não, 300. Digitar aqui. Ó, aqui já ficou mais o tamanho, né, ideal. Aí eu venho aqui, ó, e pronto. Apaguei a roda, ainda ficou um pedaço ali, ó. Ah, eu quero colocar uma outra roda. Pega uma roda específica, eu quero trocar só, quero mudar o pneu, né, o estilo do pneu. Você pode fazer isso na imagem, editar ela aqui também, né? Então, a situação que eu usei aí, ó, que às vezes não precisa você, quer fazer um recorte, você perder muito tempo com essas ferramentas aqui, né? Você poderia também fazer isso, usar, a gente tem o letreiro retangular, né? Que é essa ferramenta aqui, ó, que ela também, você, no caso, vai criar a área para selecionar, para ser recortada. Depois que você cria, quando você aperta Delete aqui, ó, ele vai remover aquela área, né, que foi, né, selecionada ali. Isso funciona mais para coisas assim, retas. Né? Se eu fosse usar aqui, ó, não ia ser legal aqui, porque ó, eu quero apagar só essa parte aqui. Se eu apertar Delete, ó, ficou umas partes ainda que eram boleadas, né? Então, a gente tinha aqui, ó, no detalhe desse vidro aqui, ó, né, a gente tem essas situações aqui. Então, aqui, ó, para ser rápido, a gente poderia fazer assim, né? O ideal seria usar o laço poligonal mesmo, ou o laço magnético, para preencher essa área aqui, né? Então,
ou a própria varinha mágica aqui, ó, para pegar a área, né? Que aí ele, no caso, seleciona aquelas partes ali. Se você fosse usar letreiro retangular aqui, né, você teria que ainda dar uns acabamentos ali, ó. Então, teria que fazer isso. E ainda teria que, ó, se preocupar com essas áreas internas aí. Poderia usar a borracha também, diminuir o tamanho aqui, né, e passar a borracha aqui, ó. Muito cuidado. Aí aqui, ó, mais um detalhe. Eu estou botando o dedo no shift aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso percorrer uma reta, né? E eu só com minha mão ali não vai dar conta, não vou dar conta. Tem que colocar o dedo no shift, ó, para ele poder manter a regularidade ali, ó, quando eu estiver apagando. Isso também aqui, ó. Essas partezinhas que sobram, né? A gente pode ir com muito cuidado usar a borracha, mas é ideal, ó, que para você ajustar isso aqui, você pega ali o laço poligonal, ó, que é uma ferramenta para áreas retas, ela é fundamental, porque aqui você vem, ó, corrige logo o problema aqui, ó. Deleta, pronto. E ficou bem retinho ali, né? Aqui embaixo, a mesma coisa. Então, aqui embaixo, pode usar a borracha também. Então, ó, já está de um jeito aqui que só com a borracha deu certo. Então, às vezes eu preciso usar o shift aqui, às vezes não, né? Aqui eu mesmo usei o shift, né? Então, ó, quando você se afasta, você nem percebe esses detalhes, né? Então, tá, minha gente, isso aí foram dicas de como vocês podem utilizar a borracha aí, tá? Essa ferramenta tão útil também, né? Lembrem-se que com o Shift você consegue trabalhar com áreas retas, né? Aqui. Você poderia também aqui, ó, se você vai cortar áreas circulares, né? Além da borracha, a gente tem uma outra ferramenta que chama ferramenta letreiro elíptico, né? Que é essa aqui, ó. Tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou criar uma área, né? Só que aí eu vou criar essa área, em vez de ser retangular, o letreiro aqui, no caso, ele é em elipse. Então, no mesmo caso dos pneus ali, né? Então, eu preciso recortar áreas que são circulares numa imagem. Então, o que é que eu faço? Põe o dedo no shift, porque ó, se você não colocar o dedo no shift, ele vai, ó, ele vai abrir essa elipse assim, ó, vai ficar oval, né? Ele não vai ficar 100% reto. Então, vai que você precisa trabalhar em algumas áreas que são ovais, né? Então, você não precisa colocar o dedo no shift. Abre assim, né? E vai ajustando, ó, com o movimento do mouse. Você vai ajustando a área que você quer pegar ali, que é oval, né? Ponhamos assim, né? E aí, beleza. Você trabalha assim. Agora, como aqui é uma elipse mesmo, não é nada oval, né? Tipo, é um círculo mesmo, né? A gente tem que manter o dedo no shift para a gente abrir essa elipse de maneira assim, bem certinha, né? Então, ó, com o dedo no shift, eu clico, ó, e quando eu aumento, a elipse vai sair bem certinha aqui, não vai sair nada troncho, né? Vai estar não vai estar oval, vai sair bem certinho. Então, nesse caso, eu poderia aqui, se eu quisesse recortar os pneus, usar, né, essa ferramenta de letreiro elíptico, né? Então, eu poderia vir aqui, ó, colocar o dedo no shift e abrir mais ou menos no tamanho do pneu, né? Aí depois eu ajusto com o teclado aqui, ó, eu estou ajustando, tá? Usando o teclado. Por quê, ó? Ajusto aqui, né?
que não vai estar 100% em cima daquela área que eu quero recortar. Então, depois eu preciso ajustar aqui, ó, para onde que ela vai. Eu posso fazer isso no mouse ou posso fazer no teclado também aqui, ó, tá? Então, ajustei aqui a área, só apertar Delete. Ele vai eliminar. Então, fica a dica aí, né, do letreiro em elipse. Então, ó, ajusta aqui a área que você quer eliminar e delete. Isso, a gente está trabalhando no contexto dessa imagem aqui, que tem algumas áreas que são circulares, outras áreas que são mais retas, né? E outras áreas que são misturadas, as duas coisas. Tem um pouco de reta e tem um pouco de curva, né? Mas fica aí as dicas. Então, vocês podem usar borracha, usar ferramentas de letreiro para trabalhar essas partes mais circulares, e quando for áreas mais retas, vocês podem usar a ferramenta de laço poligonal e também laço magnético, né? E depois ir ajustando isso com a ferramenta de seleção rápida. Então, são várias ferramentas, tá, minha gente? Quando a gente vai fazer um recorte profissional, um tratamento de imagem ali, usando Photoshop, a gente precisa recortar. Eu já dei uma aula de recorte para vocês, mas eu estou nessa, aproveitei um pouco de espaço da aula de hoje aqui para reforçar essas informações com vocês e passar essas outras dicas, né? Porque nem sempre em uma aula só a gente consegue passar todos os detalhes, né? Às vezes fica faltando, a gente esquece de compartilhar alguma coisa. Mas uma das coisas mais importantes aqui no Photoshop é saber recortar a imagem, né? Você dominar isso, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes você cansa, não tem paciência, porque você só sabe usar apenas uma ferramenta. Você não sabe fazer essa associação de uma ferramenta com outra. Então você fica preso, limitado somente a uma ferramenta. E aí seu recorte ele acaba sendo mais demorado, ele acaba não sendo tão perfeito assim, digamos que tua mão de obra aumenta aí, né, com o uso do programa. Então você acaba meio que tendo um pouquinho mais de dor de cabeça. Então a ideia é dominar as principais ferramentas de recorte aqui, para a gente, no momento que for fazer um recorte, a gente poder, né, associar uma a outra. Um momento eu vou usar uma ferramenta para alguns cantinhos da imagem, algumas áreas da imagem eu uso uma ferramenta, e em algumas outras áreas eu uso outra ferramenta. Tá? Fica essa dica para vocês aí. Que mais que a gente vai, né, falar aqui na aula de hoje? Por que eu iniciei falando sobre isso, sobre seleção, sobre áreas de recorte, né, da imagem? Porque, por exemplo, quando eu estava citando aqui no caso, essa animação aqui, né? Aqui eu usei muito, né, o Ctrl E, que é o que eu vou mostrar a vocês aí, tá? Então, ó, gente, o que é que o Ctrl E faz, né? Ele junta camadas, né? Então, esse carro aqui é uma camada, tá? Aí eu vou pegar aqui um pneu agora. Veja que eu removi os dois pneus. Eu vou pegar dois pneus aqui da internet aqui por fora, tá? Sei lá, quero mudar a roda aqui, só para dar essa explicação a vocês aqui. Vamos colocar a roda, porque assim, deixa eu ver. No caso, eu só vou precisar de dois pneus, né? Então, tem que achar aqui a posição. Pronto, é esse aqui. Tem que achar numa posição que dê, né? Então, essa imagem aqui, ó, peguei ela na internet, cliquei com o botão direito, copiar a imagem, vim aqui, soltei ela aqui dentro. Então, aqui, ó, minha gente, para eu não perder tempo, ó, eu vou remover esse fundo aqui, tá? E ela é uma imagem que veja só que ela é uma elipse, né? Então, veja, você vai pegar laço poligonal para recortar esse pneu, nossa, é muito inadequado você fazer isso. Que é o trabalho que você vai ter, ó, e ainda não vai ficar aquela coisa. Você for usar laço magnético, né? Eu tenho muita habilidade com laço poligonal aqui, ó. Às vezes pode dar até certo, né? Por mais que seja um elipse. Olha só, eu vou fazer das duas formas aqui, só para vocês entenderem aqui, tá?
estou usando o laço poligonal, que é uma ferramenta mais voltada para coisas uniformes e retas, né? Então, estou usando aqui, veja o tempo que eu estou perdendo aqui e a paciência que a gente tem que ter, né, para remover o fundo. Eu quero só a roda, não quero esses quadradinhos que vieram, não. Eu preciso só da roda. Então, aqui, ó, a imagem veio com esse fundo quadriculado, e aí a minha intenção aqui é remover ele. Olha só, né? O tempo que eu estou levando aqui para poder concluir aqui, desde a área que eu comecei ali, né? O recorte. Estou dando o meu máximo aqui, usando o máximo de habilidade que eu tenho aqui com a ferramenta. Ela também você consegue cortar áreas circulares, mas ela não é 100%. Você tem que ter muita habilidade aqui com ela. Dá um zoom aqui, ó. Não fica aquela coisa 100%. Você depois vai ter que dar alguns acabamentos ainda. Eu comecei aqui, né? Então eu vou ligar o ponto que eu comecei com o ponto que eu estou terminando aqui, o recorte, né? E ainda vai ficar uma rebarbazinha, que é essa áreazinha aqui, ó. Vai ficar e depois eu vou ter que cortar por fora. Então, ó, ligou o ponto inicial que você começou a fazer a seleção com o ponto final aqui. Você passa o mouse em cima onde você começou, né? Que ele vai aparecer essa bolinha. Quando ele aparecer essa bolinha, você clica em cima que ele vai fechar aquela seleção para você. Então, ó, foi o que ele fez aqui, ó. Então, agora, se eu apertar Delete, vai sair a roda, né? Vou estar eliminando a roda. Então, antes de apertar, eu quero inverter a seleção. Aí eu vou apertar Ctrl Shift I, que a minha intenção é eliminar o fundo, não é a roda, tá? Então, ó, Ctrl Shift I, eu inverti a seleção. Agora eu posso apertar Delete e vai ficar só a roda. Veja que eu usei o laço poligonal, tá? Você, de maneira distante aqui, você não percebe, mas tem umas áreas ainda, alguns pixels que vieram, né? Vieram branco aqui, ó, tá vendo? Então, você poderia, nesse caso, ó, teve essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte aqui, que ficou. E aí, ó, no segundo momento, eu tenho que vir e apagar ela aqui, ó. Pronto, e aí eu tenho uma roda, tá? Mas, gente, a gente poderia ter feito isso aqui de uma outra forma. Eu vou deixar aqui, ó, o recorte aqui. Agora eu vou pegar a mesma imagem e vou fazer usando a borracha ou o letreiro em elipse, né? Que aí você pode fazer isso. No caso, a borracha não, o letreiro em elipse. Então aqui, ó, o letreiro elíptico. Veja o que, é que a gente vai fazer. A gente veja como é rápido. Vocês viram o tempo que eu perdi, né? Para cortar ela aqui. E mesmo assim ela não saiu ainda. Dá para trabalhar assim? Dá. Né? Mas, poxa, a gente tem uma ferramenta mais rápida para isso, né? Vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta mais rápida. E ó, vejo que algumas partes ainda ficaram um pouquinho tronchas. Eu teria que dar, ainda levar tempo para dar os acabamentos. Então, ó, pega a ferramenta aqui, ó, letreiro elíptico, abre ele aqui, ó, mais ou menos no tamanho da imagem, ó. Ajustei a área que eu quero eliminar aqui, ó, e Ctrl Shift I e Delete, tá? Então aqui a gente vai usar o Ctrl Shift I também. Ó, perceba que ficou muito grande, né? Eu dei o Ctrl Shift I aqui. Peraí, tem que dar de novo. Ctrl Shift I. Ó, deletei, tá vendo? Aí
Aí ficou ainda ó, aquelas partes. Por quê? Porque minha elipse estava muito o quê? Grande, né? Para a imagem. Então eu venho aqui, ó. Aí eu tenho que fazer de novo. Põe o dedo no Shift, né? Diminui um pouco o tamanho aqui. Pronto. E aí eu posso vir aqui depois, colocar uma sombra aí, um contorno também, né? E aí, ó, perceba que é muito mais rápido, né? Então, ó, e aí já fiz a transformação aqui, né? Caso você queira, tá, minha gente? Tem algumas áreas da imagem que são difíceis de recortar, como aqui dentro dessa roda, por exemplo. Eu preciso recortar porque aqui tem partes quadriculadas também, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Então, esses detalhes menores, o que é que vocês vão fazer, ó, para essas áreas menores? Você pode usar a própria varinha mágica, clicando aqui, ó. Se você não quer perder tempo, você põe o dedo no Shift. Ó, cliquei aqui dentro, coloquei o dedo no Shift e fui clicando nas outras áreas. Aí ele vai juntando aquela seleção ali, né? Ó. E agora você pode apertar a Delete, que aí você faz uma coisa só, né? Então, ó, mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Para ganhar tempo, quando você for recortar uma imagem, né, não precisa você vir aqui, cliquei com a varinha mágica, aí delete, aí cliquei em outra área, delete, cliquei em outra área, delete. Para você não perder tempo, né, apertando delete, selecionando uma por uma, você também pode ir fazendo assim, seleciona um por um e vai deletando as áreas que você quer deletar, tá? Mas, se você quer ganhar tempo, você já sabe que vai ter que deletar todas aquelas áreas que estão com detalhe quadriculado na imagem. Então, ó, o que é que você faz aqui? Ó? Seleciona a primeira, põe o dedo no Shift e vai clicando nas outras. Né? E ele vai ó, juntando tudo aquilo numa seleção só. Então, ó, juntei, aí agora eu quero deletar. Aperta o Delete, tá? E ele remove tudo de uma vez ali e você ganha tempo. Então aqui, ó, minha gente, só um minutinho. Aí agora, minha gente, vê só. Agora vem o que da questão aqui, né? E o detalhe que eu queria explicar a vocês da aula de hoje aqui, muito importante até porque isso eu não expliquei a vocês anteriormente. Né? Eu expliquei a vocês como a gente recortava. Até agora a gente trabalhou na aula só recortes. Né? Então isso eu já tinha explicado a vocês, mas foi necessário fazer aqui para complementar com algumas outras ferramentas, né, sobre essa questão de seleção e recorte. Só que aí vem, tá? Uma outra coisa muito fundamental aqui, tá? Que é o quê? A gente precisa agora que essas rodas percebam, né? Que isso aqui é a imagem do carro, tá? A imagem do carro tá aqui. Vou até colocar o nome aqui, ó, para ficar bem. Vou botar aqui Jeep.
Aqui, ó, temos uma roda, vou botar aqui, começar por essa aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar roda 1 e aqui roda 2, para ficar mais fácil de entender aqui. Pronto, então ele tem 3 camadas, né? Então eu tenho o carro aqui, né? Não tá, ainda tem muita coisa que precisa melhorar aqui nessa imagem, mas eu estou fazendo aqui a grosso modo, pneu mesmo, tem alguns detalhes ali que ficou alguns pixels, eu teria que ajeitar, né? Deixa eu ver aqui para ficar mais legalzinho aqui. Vamos lá, pega a ferramenta de novo aqui, abre a área. Pronto. Ctrl Shift I, Delete. Pronto. Agora ficou melhor aqui, né? Não é a mesma imagem, né? Para eu não ter que fazer esse mesmo detalhe, pegar isso aqui, abrir a elipse, tá? E ajustar e deletar, eu vou usar a mesma imagem aqui, ó. Não está já recortadinho. Então, o Photoshop, ele é um programa que tem essa, a gente tem que trabalhar com lógica também aqui. Então, ó, nesse caso aqui, a gente trabalhando com lógica, a gente ganha tempo. Faz sentido eu recortar essa imagem novamente aqui, né? Não, não precisa. Se eu já tenho a mesma imagem aqui, eu só preciso duplicar isso. Então, ó, posso fazer isso de várias formas. Só é clicar com Alt aqui, ó, e arrastar. Clique em cima e arrasta com o dedo no Alt. Terminou de arrastar, tira o dedo do Alt. Pronto, você, ó, duplicou uma camada. Quero duplicar o carro aqui. Seleciona a camada do Jeep, Alt, clica nele e arrasta. Dupliquei aqui a camada do Jeep. Se você é do Ctrl C e do Ctrl V, já vem dessa cultura do Windows, dos sistemas operacionais, você pode fazer a mesma coisa aqui. Ó. Dá um Ctrl C na camada, dá um Ctrl V, que você duplica também aquela camada. O pneu, você está precisando lá duplicar a camada do pneu. Eu expliquei aqui que com Alt a gente faz isso, né? Mas, ó, Ctrl C aqui, Ctrl V, funciona também da mesma forma, e a gente vai ter uma outra camada que foi criada aqui, tá? E ainda poderia fazer isso de uma outra forma, dando Ctrl J também. Então veja a quantidade de recursos, de formas que você tem como trabalhar aqui dentro do Photoshop. Então, tem gente que trabalha de um jeito, tem designer que trabalha de um jeito, tem designer que trabalha de outro jeito. Cada um vai ter suas formas de trabalhar. Tem uns que gostam mais de usar o Ctrl J, outros usam mais um Ctrl C e o Ctrl V, outros já gostam mais de clicar no Alt e arrastar, né? Mas todos esses caminhos levam ao mesmo resultado, né? Então, se sua ideia é duplicar uma imagem, no caso esse pneu aqui, reforçando, Alt, arrastou, duplicou. Ctrl C, Ctrl V, também funciona, eu duplico, né? Então, temos esses vários recursos aí para trabalhar quando a ideia for duplicar. Ctrl J também funciona, já deu Ctrl J, ninguém viu nada aí. Porque, ó, ele vai duplicar uma camada, está por cima da outra. Então, ó, quando eu dou Ctrl J aqui, ele criou um pneu aqui por cima do outro. Tá aqui, ó. Tá vendo? A camada é roda 2, né? Então, ó, eu venho do Ctrl J, ele criou outra camada aqui, roda 2, copiar 2. Ó, deixa eu clicar aqui. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, são esses recursos que vocês têm aí quando a ideia for duplicar camada, tá? Agora, vamos para o que interessa, né? Que se vocês aprenderem a fazer isso aqui, vocês vão aumentar muito o campo de criatividade de vocês aí com o programa, porque você pode juntar várias camadas em uma só, tá? Que é usando o Ctrl E. Então aqui, ó, eu tenho um Jeep, tá? E as duas rodas separadas aqui, uma roda aqui e a outra aqui, tá? Então, ao todo, são 3 camadas. A camada do Jeep, que eu coloquei o nome aqui já, vou até passar para cá. Pronto. A camada do Jeep,
a roda, tá? Roda 2, roda 1 aqui e a outra é a roda 2. Deixa eu renomear aqui. Roda 2. Pronto. Roda 1 e roda 2. Agora, ó, o que, é que a gente vai fazer? Se eu for precisar levar isso aqui para um outro layout, se eu quero colocar esse Jeep aqui nessa arte, suponhamos aqui que é um outro projeto gráfico, né, e que eu estou usando um outro layout ali. Aí o que, é que acontece? Se eu for pegar só o Jeep aqui, o que é que vai acontecer? Vai vir só a carcaça, os pneus não vão vir, né? Então, ó, vou pegar o Jeep aqui, ó, selecionei só a camada do Jeep. Aí fui jogar ela aqui, na minha arte aqui, ó. O que é que acontece? Isso aqui ensinei a vocês também, né? Como ajustar o tamanho, tá? Só fazendo a revisão, né? Uma vez que apareceu um novato na aula de hoje, né? O Elton, tá? Elton, quando você quiser, ó, colocar uma imagem, ajustar o tamanho de uma imagem, Ctrl T, põe o dedo no Alt, né? E ajusta, diminui. Isso serve para aumentar o tamanho de uma imagem e para diminuir o tamanho dela. Tá? Isso também tem uma aula específica sobre isso. Você pode acompanhar depois lá para o seu próprio conhecimento. Né? Se sua ideia é fazer o curso justamente para ampliar o seu conhecimento, tem lá todas as aulas. É só você ver com a Andrea lá depois. Aí aqui, tá, minha gente? O que é que eu vou fazer? Eu quero que tudo isso se transforme numa camada só. Então eu tenho a camada 1, a roda 1, roda 2, né? Tá aqui, e o Jeep. Então, ó, uma coisa é agrupar as camadas, né? E outra coisa é transformar elas em uma camada só. Eu poderia usar elas aqui, selecionar todas elas e dar um Ctrl G, né? E aí eu estaria criando uma pastinha aqui, ó. Eu vou até colocar o nome aqui. Tá assim, Jeep completo. Pronto. E ó, eu poderia levar isso aqui, tá? Lá para o meu outro projeto gráfico. Aí o que acontece? Quando chegar aqui no meu outro projeto gráfico, essa pastinha vai estar aqui, ó. Ela veio para o meio das outras camadas daquele projeto gráfico. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um Ctrl T, vou apertar Alt, né? Ajustar aqui, ó, para diminuir o tamanho. E tá aí, né? Suponhamos o meu carro, o meu Jeep aí, tá? Só que, percebam, quando a gente trabalha com camadas agrupadas, elas estão aqui dentro de uma pastinha. Né? Só que, se você mexer aqui, ó, tirar de camada, de agrupar, e colocar em camada, já ferrou tudo aqui. Tá? Porque, ó, se seu Photoshop tiver configurado dessa forma também, né, o que acontece? Quando você vai, no caso, mover, tá? Ó, quando você for mover aqui, você seleciona a pastinha Jeep e quando você for mover aqui, ó, não vai dar certo. Ele vai selecionar só aquela parte. Então, às vezes você vai ter que selecionar aqui, ó, as três camadas para ajustar aqui, né, o tamanho. Ou se sua ideia é diminuir o tamanho. O que você for fazer, você vai ter que fazer usando as três camadas, né? Porque senão o carro vai ficar, ó, deformado, vai ficar os pneus lá e você aqui mexer só no carro. Então, toda vez que for trabalhar, vai ter que trabalhar as três camadas, né? Toda vez que for aplicar alguma alteração nesse carro aí, você de tamanho, de posição, suponhamos, eu quero mexer na angulação dele aqui, ó. Se eu for usar só a camada Jeep, aqui, ó, o que que acontece? Vai estar assim, né? Aí, ó, vai vir só a carcaça do carro, né? E depois eu vou ter que ajustar, né? Ó, depois eu vou ter que pegar uma roda aqui, aí mover aqui, ó, mexer também, depois pegar outra roda, ajustar também aqui, entendeu? Então,
tem esse detalhe aí. Quando você for trabalhar dessa forma, você vai ter que juntar as três camadas, no caso aqui, selecionar as três camadas e aplicar, né, a alteração que você quer fazer, se é na angulação, se é no tamanho, se é para ajustar o tamanho, se é para inverter, né? Você sempre vai ter que juntar as três camadas. Por quê? Se eu vier aqui, ó, eu for inverter aqui, for dar um Ctrl T aqui para inverter a posição do carro, ferrou. Eu só troquei, só inverti aquela camada. As outras, né, que faziam parte do projeto, do carro, no caso ali, né, eu vou ter que. Então é mais mão de obra. Você vai ter que ficar trabalhando camada por camada individualmente. Então, ó, tem um recurso muito útil aqui, tá? Que é o seguinte: você pode fazer isso, tá? Tem que observar aqui no Photoshop. Você seleciona, no caso aqui, ó, agrupar, tá vendo aqui? Então, ó, uma vez que eu selecionei essa função aqui de agrupar, né? Então, toda vez que eu for dar o Ctrl T aqui, ó, e eu for fazer alguma coisa, naturalmente ele vai pegar aqui todas essas camadas daqui de dentro. Então, ó, se eu estou ajustando o tamanho, ó, mas se não tiver em agrupar, ele não vai pegar. Tá? Então, ó, perceba que você tem que clicar em cima da pastinha, tá? Verifica aqui, ó, se está em agrupar. Se tiver em agrupar, toda vez que você alterar, todas as camadas vão ser alteradas também. Ó. Tá vendo aí? Agora, se não tiver em agrupar, se tiver aqui em camada, o que é que vai acontecer? Quando você der o Ctrl T aqui, ó, e for... Ah, deu certo aqui também. Espera aí. Se você se deparar com a dificuldade, ó, e você for dar um alto aqui, ó, e acontecer isso, né? Verifica, né? Que tá só aquela camada selecionada ali. E aí é natural, você pode ter vários problemas quando você vai trabalhar com camadas agrupadas, porque por isso que tem gente que não gosta de trabalhar com camadas agrupadas, porque fica assim, você tem que ter, né, um pouco de você às vezes vai ter que acessar esses grupos de camada, identificar, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Agora, isso não significa que a gente não deve trabalhar com camadas agrupadas. Quando a gente agrupa camadas, né, a gente organiza melhor o nosso layout, até para uma outra pessoa. Suponhamos, vamos usar a situação hipotética aqui. Você começou a construir esse projeto aqui, você é funcionário, você é um designer de uma agência de publicidade, certo? Então você começou a desenvolver essa arte aqui. Essa arte não é sua. Essa arte é da agência que paga seu salário e lhe contrata para desenvolver esse tipo de serviço, tá? Mas você foi o autor, você criou, mas os direitos sobre aquilo ali é da empresa, né? E você criou essa arte aqui para fazer uma propaganda para uma outra empresa que tem contrato com aquela agência de publicidade na qual você é funcionário, na qual você trabalha, tá? Então isso significa que não é porque você criou essa arte aqui, né, que outro funcionário da empresa não possa mexer nela. Afinal, ela é uma arte da empresa, não é uma arte sua. Então, é uma coisa muito comum no dia a dia. Um designer vai lá numa agência de publicidade e tem um cliente que solicitou uma arte e tal coisa, ele vai lá e cria o projeto gráfico, né? Então, ele começa a criar o projeto gráfico, aí, super, não deu tempo dele terminar a arte. E aquela arte ela tem que ir para o cliente, tem que ser enviada para aprovação naquele mesmo dia. E é uma coisa muito comum, muito corriqueira. Então, um outro designer, sei lá, tem mais de um designer trabalhando na empresa, ele vai precisar dar continuidade no projeto gráfico. Né? Então, às vezes, o cara trabalha só pelo período da manhã e o outro à tarde. Né? Então, aquela arte precisa ser enviada ao final do dia para aquele cliente. Então, o que é que você vai fazer? No caso, o outro designer vai precisar acessar esse documento aqui, esse PSD, esse projeto gráfico que foi criado aqui no Photoshop, e ele vai precisar entender aqui, né, as camadas, porque tem muita camada dentro de um projeto gráfico. Então, ele vai precisar localizar as camadas para poder alterar. Então, assim, quando você trabalha com as camadas soltas, facilita bastante. Mas também quando você trabalha com elas agrupadas, né,
você organiza melhor o seu trabalho aqui, tá? Então, assim, tem gente que eu conheço designers que não trabalham, que não gostam de estar agrupando camadas, deixam as camadas soltas mesmo. E eu conheço designers que gostam, tem mais esse estilo de organizar em grupos e camadas, entendeu? E tem também pessoas como eu, às vezes eu vou fazer um projeto e deixo tudo agrupadinho ali, todas as camadas agrupadas. Às vezes eu não estou com tanto tempo, e às vezes é uma arte rápida, uma coisa rápida, eu deixo tudo desagrupado, tudo solto mesmo, né? Aqui no meu painel, aqui no lado direito, no meu painel de camadas. Tá? Então, aqui, minha gente, eu vou explicar a vocês. O Ctrl G, a gente conseguiu fazer isso, tá? Agora, o que é que você pode fazer para evitar ficar criando grupo de camadas aqui e ficar uma coisa mais simples? Eu vou voltar no tempo dando Ctrl Alt Z aqui, ó. Pronto. Voltei ao estado anterior, dando Ctrl Alt Z, tá, Elton? A gente volta no tempo aqui. Dando Ctrl Shift Z, a gente avança no tempo. Então, ó, Ctrl Shift Z, né, eu estou avançando aqui no tempo. Para etapas, né, que ocorreram após. E aqui, ó, Ctrl Alt Z, eu retorno. Entendeu? Então, aqui, ó, só para concretizar aqui, né, o ensinamento de hoje aqui, a gente vai dar um Ctrl E aqui. Olha só. Uma coisa são essas camadas agrupadas, tá? Se você quiser desagrupar camadas, Ctrl Alt G. Espera aí. Vamos lá. Tem elas três aqui, ó. Ctrl G eu agrupo. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e procurar aqui, ó. Desagrupar camadas, tá? E elas voltam a ficar desagrupadas. Perdão, tá? É Ctrl Shift G. O atalho para desagrupar camadas não é Ctrl Alt G não, tá? É Ctrl Shift G. Então eu tenho um grupo de camadas aqui, tem 3 camadas. Ou eu desagrupo dessa forma, usando o mouse, vem aqui, clica em desagrupar camadas, clica com o botão direito do mouse aqui, ó. Desagrupar camadas, elas voltam a ficar soltas, sem estar em grupo nenhum. Ou você pode... Ó, vou dar um Ctrl G para agrupar elas. Agrupei. E se caso você queira desagrupar, você também pode usar agora o Ctrl Shift G. Seleciona, no caso aqui, ó, o grupo de camadas e Ctrl Shift G. E aí, ó, o que você faz? Você meio que está desagrupando elas novamente. Né? Então, elas vão estar soltas aqui novamente, tá? Então, Ctrl G eu agrupo a camada, as camadas e Ctrl Shift G eu desagrupo. Só que agora, tá? A gente vem para um outro detalhe. Se você, suponhamos, que eu acho muito mais pertinente, mais prático. Se você, nesse caso aqui, quer transformar tudo em uma camada só, tá? Percebam, isso aqui que a gente fez foi agrupar camadas. Agrupar camadas é uma coisa. Funciona, dá certo, a gente consegue trazer para cá? Consegue. Natural. Só que a minha ideia agora, a ideia agora não é agrupar camadas. Agora é fazer uma fusão, juntar essas 3 camadas, unificar elas em apenas uma camada, tá? O Photoshop permite isso, professor? Permite sim. E aí é onde vem o que da questão. Muito simples, tá? Você vai selecionar as 3 camadas, tá? Elas foram selecionadas aqui, você juntou as 3 camadas e agora você vai apertar Ctrl E, tá? E de elefante. Ctrl E. Pronto. Você agora, ó, tudo que era, olha lá, roda 2, roda 1 e o Jeep. 3 coisas. Você juntou as 3 coisas, né? Ó, fiz isso, ó, cliquei aqui, coloquei o dedo no Shift e cliquei na outra. Então ele pegou todos aqui, que está entre o primeiro que eu cliquei e o último que eu cliquei. Tá? Se você não aprendeu isso ainda, aproveita para aprender. Quer selecionar várias camadas aqui, não sabe como, só sabe selecionar uma, usa o Ctrl ou o Shift. Então, ó, Ctrl você vai clicando nas camadas que você quer selecionar
Isso também é assunto de outras aulas, mas eu estou recapitulando nessa aqui para vocês, porque é coisa básica e a gente precisa lidar com isso diariamente quando a gente vai trabalhar com Photoshop. Então, quer selecionar várias camadas, clica em uma, clica no Ctrl e vai clicando nas outras, tá? Ou, se essas camadas estiverem juntas uma da outra, né? Então, você quer pegar essas três. Clica na primeira aqui no Jeep, põe o dedo no Shift e clica na última. Ele vai pegar tudo que está entre a primeira e a última. Serve para aqui também, ó. Quero pegar tudo. Clica na primeira, colocou o dedo no Shift e clica na última aqui, ó. Eles vão pegar, ele vai pegar tudo, né? Pode inverter a ordem também, que não altera os fatores aqui. Então, ó, não tem problema nenhum. Roda 2 aqui, põe o dedo no Shift e clica no último aqui, ó. Tá? Não vai ter problema nenhum. Funciona também. Quando a gente usa o Shift aqui, ó, a gente seleciona tudo que está entre o primeiro que você clicou e o último. Então, é uma coisa que eu uso muito. Então, você quer selecionar só aqui o camada 2 até o roda 2. Então, ó, clica agora no camada 2, que ele pegou tudo que está entre o roda 2 e o camada 2 aqui. Tá? Então, minha gente, quando a gente faz isso, no caso aqui, ó, cliquei no Jeep, apertei Shift e cliquei aqui. Selecionei as três camadas, que são aqui, elas estão aqui independentes, né? Eu não quero agrupar elas, eu quero juntar elas. É diferente. Ó, isso aqui são três coisas independentes. Três camadas. O que é que eu vou fazer agora? Juntar elas e apertar Ctrl E. Pronto. Quando eu apertei Ctrl E, eita, foi mal. Acabei apertando outra coisa aqui também, que alterou a cor, né? Acabei mexendo aqui no modo de cor, né? No histograma aqui. Deixa eu mexer aqui nos canais. Foi isso que aconteceu. Ó, mexi nos canais aqui. Pronto. Quando eu apertei o Ctrl E, na verdade apertei Ctrl 4. Né? Aí ele mexeu nos canais aqui. Então, eu já identifiquei o problema aqui e agora voltou ao normal. Viu? Pronto. Meus canais aqui, ó. A gente tem 4 canais. O RGB, o vermelho, o verde e o azul. Né? E aí aconteceu isso. Pronto. Selecionar as 3 camadas aqui. Pronto. E ó, quando a gente deu Ctrl E, tá, minha gente? Estão separadas, percebam. Essas 3 camadas vão virar uma só. Ó, Ctrl E. Ficou tudo na camada roda 2 aqui, ó. Então elas estavam soltas, agora é uma camada só. Então eu venho aqui e renomeio. Pronto. Tá aqui, ó, tá? Então esse é o segredo da aula de hoje. Quando você estiver recortando, você pode juntar pedaços. Você pode, por exemplo, o pneu é uma camada, tá? A roda aqui. A outra roda é uma outra camada. A carcaça aqui é uma outra camada, né? Eu posso vir aqui e juntar elas, tá? Junta elas, né? E dá um Ctrl E. E ela, no caso, vai selecionar todas as 3 camadas e vai transformar aquelas 3 camadas em uma só. E agora você pode, tá? Ó, e agora você pode transportar para outro layout aqui, ó. Que aqui vai vir como uma camada só, tá? Então não vai ter aquele problema, não vai estar agrupado aqui, você não vai sofrer com aqueles grupos de camadas aqui, tá?
foi isso que eu fiz aqui, tá? Nessa arte, eu peguei esse carrinho, juntei com essa outra parte, né? Então, vamos fazer isso aqui para vocês entenderem, tá? Ó, eu vou recortar aqui só essa parte do meu rosto aqui, né, com da cintura para cima aqui, né? Com o rosto ali. Vou eliminar os meus membros inferiores aqui, nas pernas. Só, por quê? Porque a imagem que eu quero é só isso aqui, tá? Ó, vou dar um Ctrl C. Aí o que acontece? Por que ele está dando esse erro aqui, ó? Porque eu estou tentando recortar uma coisa e a camada que está selecionada é outra. Ele fala para mim aqui, ó, não foi possível completar o comando copiar porque a área selecionada está vazia. Ou seja, eu teria que recortar aquela. Se a camada do Jeep que está selecionada aqui, eu teria que recortar a área do Jeep, né? Então, como não está, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, copiar e não está funcionando. Por quê? Porque estou na camada errada. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar a camada certa. Localizei a camada certa aqui, ó, do carrinho. Pronto. Agora, se eu der o Ctrl C, vai dar certo. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então, ó, dupliquei e copiei, né, aquela parte ali. Aí tem que trazer, ó, para cima do Jeep. Então, ó, passei ela para cima do Jeep. Agora sim. E ó, eu quero colocar aqui no mesmo lugar aqui, né? A diferença é que aqui eu coloquei na parte de trás, aqui eu vou colocar na janela. Poderia também colocar aqui, né? Daria certo também, mas eu vou deixar aqui, tá? Ó, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó, vou dar um zoom para vocês entenderem aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho, ó. Põe o dedo no alto, diminui um pouquinho aqui, ajusta mais. Mas aqui já dá certo, tá? Então, ó, agora, o que é que eu vou fazer? A posição do carro é essa, né? Na verdade, não é essa. A posição, eu quero imitar a mesma posição. Se o carro viesse numa outra posição, aí tudo bem. Porque, ó, se eu inverter isso aqui, o vem aí lascou, né? Vai ficar ao contrário ali, tá entendendo? Eu poderia fazer isso aqui, ó, juntar tudo isso e dar e inverter isso para ficar na mesma posição. Só que aí o que acontece com o vem aí, né? Veja a situação que a gente criou ali. A minha intenção aqui, tá, minha gente, é substituir um carro pelo outro, tá? Suponhamos, a intenção nessa arte é tirar aquele carrinho ali e colocar o vermelho. Manter a mesma posição, só trocar o carro, o tipo de veículo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, nesse caso? Então, veja que o Photoshop a gente lida muito com questão de lógica. A gente tem que ter um raciocínio lógico aqui também, quando a gente estiver trabalhando, editando. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, ó, inverter a posição do carro, né? Primeiro eu tenho que deixar na posição certa, pronto. E agora eu coloco, tá? A imagem aí, coloco ele, né, junto da imagem aí. Vamos deixar assim. Olha lá. Pronto. Tá? Então, ó, isso aqui eu posso, em vez de eliminar isso aqui, né, eu preciso isso aqui de novo no meu projeto. Eu venho e clico no olhinho, tá? Em vez de eu dar um delete aqui e eliminar, que aí nunca mais eu vou ter isso, né? No meu projeto gráfico, vai sumir do meu projeto, eu venho e clico no olhinho. Cliquei no olhinho aqui, ótimo. Né? Então, ó, eu venho aqui e trago para cá. Para eu não ficar, o que, que acontece? Eu tenho duas camadas. A camada 7, né? Eu vou colocar aqui, que é essa parte, eu com a plaquinha aí, vem aí, tá? Eu vou colocar assim. Vem aí. Vai ficar com o nome de vem aí. Pronto. Vem aí é uma camada, tá? E o Jeep aqui, ó, é uma outra camada, tá? O que é que eu vou fazer? Toda vez que eu for fazer alguma coisa aí, eu tenho que juntar elas duas para levar, para fazer aquilo que eu quero. Para poupar esse trabalho, se sua intenção é juntar as duas coisas, dá um Ctrl E, pronto, que nem eu fiz ali, tá? Ó.
Ctrl E aqui, selecionando as duas, vamos lá. Espera aí, pronto. E o Jeep está aqui. Selecionar as duas, Ctrl E, tá? Pronto. Agora, isso aqui é uma coisa só, é uma camada só, tá? Então, ó, nesse caso aqui, se você, isso é interessante você fazer isso quando você já decidir a posição, tudo. Se tivessem camadas independentes aqui, e sempre é interessante você fazer um backup, tá? Você pode aqui, ó, antes de fazer isso, você pode duplicar essas duas camadas aqui, tá? Seleciona o vem aí e seleciona o Jeep aqui, ó, tá? E o que é que você faz? Ctrl J, tá? E aí você duplicou, ó, tá vendo? Aí o que é que você faz? Você, ó, oculta daqui, uma você elimina, porque é seu backup. Se você precisar mexer nas camadas separadamente, você pode ir lá depois e mexer, tá? E a outra você vai fazer o quê? Dar o Ctrl E aqui, tá? Então, ó, dando Ctrl E, o que é que acontece? Você está com essas camadas ocultas, elas estando separadas, independentes uma da outra, e a com Ctrl E que você deu, elas estão juntas aqui, elas foram unificadas em uma camada só, tá? Então, caso você fez alguma besteira que deu errado, você tem o backup aqui, ó, das outras duas camadas. Suponhamos, mudei de ideia, eu quero inverter a posição do Jeep aqui agora. Como você fez o backup aqui, o que acontece? É possível você fazer isso. Se você não tivesse, se você tivesse dado o Ctrl R e não tivesse feito o backup, quando você fosse inverter a posição do Jeep, ia ferrar tudo ali como vem aí, né? Então, ó, isso aqui é uma camada só. Eu quero inverter. Olha o trabalho que vai dar agora para pegar essas palavrinhas aqui e inverter elas também, né? Veja a besteira que a gente fez aí, né? Então, se você mudou de ideia, quer inverter a posição do Jeep, o que é que acontece? Você vai fazer o seguinte, isso aqui você, ó, elimina, você pode eliminar, tá? Ou então, ó, se não quiser eliminar, deixa em oculto, tá? Aqui, e vai, ó, clicar nas outras duas que você tinha feito backup, selecionar elas, vem para cá, se sua ideia é mudar a posição do Jeep, então, ó, pega a camada do Jeep, primeiro inverte ela, pronto. Inverti ela, pronto, coloquei ela na posição certa, juntei aqui, ó, e agora eu posso dar o Ctrl R, pronto, e agora eu tenho aqui, ó, uma camada junta da outra aqui, unificada, né? Então é isso, tá, minha gente? Esse foi o conteúdo da aula de hoje, tá? A gente já vai com 1h30 praticamente, o vídeo não pode ficar muito grande, senão dá trabalho, fica complicado de publicar, de subir isso na plataforma lá no YouTube para disponibilizar para vocês aí, tá? Então, alguma dúvida? Deixa eu ir lá no Google Meet aqui novamente. André, Elton, Monique, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? Deu para entender aí as explicações? Deu para entender. Conseguiu entender aí, Elton, a lógica aqui da coisa? Segui. Tá tranquilo aí, Monique? André também, tudo ok? Pronto. E tô gravando aqui a aula, tá? E vou disponibilizar para vocês. É como você falou aí, agora é só colocar em prática. Pega a informação com o professor na aula aqui, se tiver alguma dúvida, pergunta. Mas é um tipo de curso que você precisa, até para material didático é complicado, entendeu? Você lê uma apostila, você já vai saber trabalhar com Photoshop? Claro que não, você vai precisar colocar isso em prática. Então, nada melhor. Como é que se aprende design? Você pega o vídeo, pega a explicação ali, né? Abre o programa depois e põe em prática. Não fique preso a conteúdo, né? Não fique preso a um texto. Não. Pega a ideia aqui da coisa, né? Vai no software. Ensinar software não é como ensinar vocês a mexer num software, não é como ensinar vocês português, matemática.
entendeu? É uma coisa de geografia e história, é uma coisa diferente. Então, você vai ter que ter a prática, né? Você vai ter que colocar em prática esses aprendizados aqui, essas informações. Vai transformar isso em prática. Né? E aí, o que eu fiz aqui, ó, o que é que você faz? Você pega a aula depois, do início, né, que já vai com 1h30 de aula, pega a aula do início ali e vai revendo esses trechos, as partes que você ficou com dúvida, que você sentiu mais dificuldade na hora que você estiver criando ali, volta algumas partes do vídeo e faz isso, tá? E aí verifica o que foi que eu falei. E se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. Professor, não estou conseguindo fazer isso aqui. Na hora de pegar aquelas camadas, de pegar um carrinho, fazer isso, fazer aquilo. Ou você pode estar trabalhando com outras imagens, com outras fotos, né? E aí na hora que você for fazer, tiver suas ideias, seus insights, você vai aplicar, não deu certo, fala comigo. Tem muito aluno que faz isso. Fala comigo no privado. Professor, eu estava fazendo esse projeto aqui, não deu certo. Eu estou tentando fazer isso aqui, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Aí eu vou tentar verificar o que está acontecendo com você e lhe dar a explicação. Olha, faz isso, que está fazendo desse jeito. Não é para fazer assim. Para dar certo, tem que fazer assim. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Tá? Eu vou encerrando o vídeo aqui para não ficar tão longo. Eu vou subir ele, quando eu tiver com o link, eu publico lá no grupo para vocês terem acesso à aula. Tá? Então, fiquem na paz aí, tá? Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz e sempre com Deus aí, tá? E qualquer dúvida, tamo junto aí. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Nossa.